Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Janângelo, eu sou acupunturista auricular e professor de psicologia. O motivo desse vídeo de hoje é que ao longo dessa semana várias pessoas postaram lá nas minhas redes sociais perguntas parecidas, basicamente querendo saber como funciona a acupuntura auricular. Eu vou numa sessão de acupuntura auricular e o que acontece? Por que funciona? Então, rapidamente, de uma maneira muito esquemática e objetiva, eu vou dizer, em princípio, que a acupuntura auricular com a qual eu trabalho é aquela baseada na medicina tradicional chinesa. Existe uma acupuntura auricular baseada nos trabalhos de um francês médico chamado Paul Nogier, no século passado, década de 1950, mas não é com essa que eu trabalho, embora respeite e tenha alguns pontos, inclusive, que são convergentes. Mas eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Então, a medicina tradicional chinesa tem milênios aí de experiência, de prática, de teoria, e mais recentemente, com os avanços da medicina, com as máquinas, as ferramentas, as técnicas de medição desenvolvidas, ela vem sendo comprovada, os seus resultados vêm sendo comprovados cientificamente. Basicamente, o que acontece numa sessão, uma primeira sessão de acupuntura auricular? Eu faço uma avaliação completa do seu estado conforme a medicina tradicional chinesa. Então, em primeiro lugar, a gente tem que compreender que na medicina chinesa existem duas forças, dois princípios universais que regem tudo que existe, que são o Yin e o Yang. Então a primeira avaliação que é feita é a avaliação Yin e Yang. Como essas duas forças opostas e complementares estão agindo no seu organismo e na sua vida. Segundo lugar, 5 elementos. O que é a análise dos 5 elementos? Yin e Yang, por sua vez, como forças universais, regem os 5 elementos que constituem tudo aquilo que há. Então são 5 elementos: a madeira, a água, o fogo, o metal e a terra. 5 elementos que, de alguma maneira, cujo equilíbrio energético ou desequilíbrio energético podem significar problemas no seu organismo. E aí o organismo, a medicina chinesa não faz uma distinção entre mente, corpo, alma, espírito, é tudo uma coisa só. Então, o que está se manifestando numa dimensão pode até ter origem em outra e assim por diante. 5 elementos. Depois, Zang Fu. O que são os Zang Fu? Órgãos e vísceras. Então, cada um dos elementos, dos 5 elementos, ele se relaciona com um órgão e uma víscera dentro do nosso organismo. Esses órgãos e vísceras têm funções um pouco diferentes do que a gente entende na medicina ocidental. De qualquer maneira, é avaliado também esse Zang Fu, ou seja, o funcionamento desses órgãos e vísceras e como o desequilíbrio energético entre eles pode estar ligado à patologia, ao mal, à dor, ao sofrimento que você está passando. E, finalmente, é feita a inspeção auricular, ou seja, a observação da orelha. Isso se baseia num conceito da medicina chinesa, que é o conceito de somatotopia, ou seja, algumas áreas do nosso corpo, entre elas uma área muito importante, a orelha, elas têm a representação do corpo todo. Então, tudo que é órgão, víscera, osso, tendão, nervo, tudo aquilo que nós temos no nosso corpo, mais as nossas emoções, tudo isso de alguma maneira é representado na orelha, que se a gente prestar atenção, ela tem o formato aproximado de um feto de cabeça para baixo. Então, quando eu faço a inspeção auricular, eu verifico algumas coisas. Primeiro, avalio visualmente pontos que correspondem a lugares com problema. São pontos que ficam anatomicamente, estruturalmente modificados. Então eu posso ter, por exemplo, ali uma bolinha. Eu posso ter uma angiectasia, que é um pequeno vasinho. Então, primeiro, inspeção visual. Depois, palpação, ou seja, com um instrumento próprio, eu vou tocar determinados pontos, porque também pontos com problemas relacionados ao seu espaço correspondente são pontos que ficam, em geral, dolorosos, ou que podem mudar a temperatura, ficar mais frios ou mais quentes em relação aos demais. E, finalmente, eu uso um aparelhinho que mede a resistência elétrica de determinados pontos da sua orelha. Ou seja,
Por que resistência elétrica? Porque também, de novo, pontos com problema têm a sua resistência elétrica diminuída. E isso eu consigo avaliar. Tudo isso feito, Zhang Fu, 5 elementos, Yin Yang, inspeção auricular, nós fazemos um diagnóstico da acupuntura auricular. E a partir desse diagnóstico, eu vou fazer aplicações de sementes de agulhas. O método é 100% natural. Quem não gosta de agulha pode partir, por exemplo, só para semente. Eu vou fazer aplicações em pontos estratégicos da sua orelha, para que através desse ponto eu alcance o órgão, a víscera, o elemento que está em desequilíbrio. E aí eu posso, naqueles pontos, ou tonificar. O que é tonificar? É fazer com que ele produza mais energia, que é o Qi, ou o Shui, que são os líquidos, o sangue. Mais tonificar. Ou eu posso sedar, que é o oposto, como se eu pedisse para aquele local produzir menos energia, porque está em excesso, ou eu posso simplesmente harmonizar. Ou seja, eu não peço mais nem menos energia, eu peço apenas que aquele lugar, que aquele órgão, que aquela víscera continue funcionando da maneira como vem funcionando. Muito esquematicamente, é assim que funciona a acupuntura auricular. A gente faz uma primeira aplicação, você volta, a gente refaz a avaliação e vê o que está funcionando, o que aconteceu, se alguma energia que estava em excesso, de repente agora baixou um pouquinho demais, a gente precisa regular, e a gente vai fazendo esse acompanhamento, buscando o equilíbrio energético que seja favorável a você e que livre você dos sintomas, dos males, do sofrimento que você tem passando. Ok? Eu sei que é um vídeo muito rápido, necessariamente tinha que ser assim. Se ficou alguma dúvida, por favor, eu tenho o maior prazer de responder todas. Manda mensagem, deixa seu comentário aqui embaixo. Nos próximos vídeos a gente vai esclarecendo aquilo que ainda for necessário. Ok? Vamos interagir. Deixe seu like aqui no Facebook, deixe seu like aqui também no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas notificações, ajude compartilhando esse vídeo para pessoas que você imagina que vão se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima, uma ótima semana a todos. Até lá!